Em 2025, a Interpharma comemora 35 anos de história. Para contar essa jornada, convidamos pessoas que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Vamos voltar a 1990, um período marcante na história do Brasil. Durante a redemocratização, um grupo de executivos visionários de farmacêuticas multinacionais viu a necessidade de criar um ambiente favorável para negócios e acesso a inovações. Foi aí que a Interpharma começou a se formar, com o objetivo claro de transformar o setor farmacêutico no país. A criação da Interpharma e a importância da propriedade intelectual. A propriedade intelectual e a Interpharma, elas andam lado a lado. É muito gratificante saber que a Interpharma, em 1990, começou a trabalhar esse assunto e em 1996 teve, obviamente, o seu resultado alcançado com a própria publicação da Lei de Propriedade Intelectual. Nossa história é feita de muitas histórias. Nós criamos em 1987 um grupo informal da indústria farmacêutica para falar sobre patente. E aí nós criamos dois grupos, um chamava Cifab e outro chamava Cifeb. Cada um desses grupos, de uma certa maneira, atuava por conta própria, fazendo um processo de educação, particularmente em Brasília. O que é a patente? Todo mundo sabe. É um título otorgado pelo Estado que assegura a exclusividade de exploração de uma determinada invenção por um período. O Brasil, naquela época, já protegia patentes de uma série de coisas, mas não protegia patentes farmacêuticas, sejam de produtos ou seja de processos. Por que as patentes são importantes para o setor da saúde? Com essa exclusividade, o inventor tem uma possibilidade, uma chance maior de conseguir recuperar os investimentos que ele fez para desenvolver a sua invenção. Então a Interpharma nasceu da necessidade de se falar de propriedade intelectual. A partir do momento que você tem mais segurança, essa segurança de patentes, você então vai trazer a inovação para cá, a pesquisa clínica, uma série de coisas. Esse processo de participar da associação de uma maneira ativa, dedicando tempo, dedicando ações para que a legislação de patente ou ela ocorresse ou ela fosse melhorada, fazia parte dos nossos objetivos. E nós nos reunimos em São Paulo num clube chamado Clube Nacional. E a gente discutia basicamente o tema da propriedade intelectual. Eram reuniões muito produtivas, muito positivas, com apoio generalizado. Tá? Rarissimamente a gente tinha grandes discordâncias no grupo. As associadas da Interpharma desenvolvem e inovam radicalmente, portanto, elas têm produtos e usam e comercializam produtos patenteados. Então, como fazer essa estrutura de propriedade intelectual está dentro dos melhores padrões internacionais? Isso é levar segurança, é fazer com que as regras para que esse produto chegue à população sejam regras harmonizadas, sejam regras que não tenham diferenciação entre como é no Brasil, como é na Argentina, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Definitivamente la regulación internacional impacta directamente la llegada de innovación a nuestra región. Eso es clarísimo. Hay políticas que afectan la propiedad intelectual o marcos regulatorios que al final de cuentas, cuando no son suficientemente predecibles, desincentivan la inversión y, por supuesto, limitan el acceso. Nosotros, digamos que trabajamos permanentemente con Interpharma. Creo que la colaboración entre FIPHARMA e Interpharma puede considerarse como una especie como de ejemplo de alianza estratégica. Estamos todo el tiempo en contacto y todo el tiempo revisando cómo realmente podemos generarnos valor la una a la outra. Nesses 35 anos, a indústria farmacêutica de inovação foi protagonista de uma verdadeira revolução na forma de prevenir, tratar e conviver com doenças. 35 anos é uma idade já avançada. Então, acho que o primeiro fato que a gente tem que rememorar, e é uma coincidência absolutamente feliz, foi a própria criação do Sistema Único de Saúde brasileiro, que também completa 35 anos. Eu diria que há uma convicção generalizada do Brasil de que o SUS é um avanço civilizatório, que acesso universal à saúde
é um valor muito caro para todos nós brasileiros. A propriedade intelectual tem tudo a ver com a nossa saúde. É a propriedade intelectual que fomenta a inovação em saúde. Um exemplo disso é o Ale Paiva, triatleta que teve a sua vida transformada pela inovação. A história com a diabetes tipo 1, ela se inicia lá em 2009. Eu estava com meus 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, então causou bastante susto para minha família. Então na época eu fazia 6 a 7 injeções de insulina por dia para conseguir controlar a diabetes. Então isso me assustou bastante porque começou a me machucar por ser uma injeção. Os testes de ponta de dedo, naquela época ainda fazia todos eles também, chegava a 8 a 10 testes de ponta de dedo. E aí eu fui entendendo um pouquinho mais da informação, tendo mais informações da diabetes e de pessoas que tinham diabetes. Haviam outras tecnologias que poderiam me ajudar a sair dessa rotina que até então me machucava bastante todos os dias. Em 2009 fui diagnosticado, em 2011 alterei minha terapia para bomba de infusão de insulina. Continuei minha faculdade normalmente, minha engenharia de produção, entrei no mercado de trabalho, fiz o estágio na indústria e eu sentia que estava faltando alguma coisa. Em 2017 eu comecei a ter mais informação sobre o triatlo e o estilo de vida de um triatleta. E aí eu coloquei uma meta em 2017 que eu faria meu primeiro triatlo numa distância menor, mas eu iniciaria no meu primeiro triatlo mesmo com diabetes. E aí eu comecei a gostar, comecei a encaixar aquilo ali durante minha rotina diária de estudo e de trabalho. Mas em 2018 eu subi no meu primeiro pódio, depois de ter encaixado muito bem a diabetes com os treinamentos e também com o meu trabalho. Eu larguei no meu primeiro Ironman Brasil com uma assessoria esportiva, também com uma nutricionista, com a minha médica também sabendo e também me orientando durante todo o período. Consegui o 5º colocado lá no Ironman Brasil, em Florianópolis, 2019. Poder chegar, passar a linha de chegada e olhar meus pais que ficaram super felizes, emocionados com a situação. E para mim foi o maior presente. A medalha é só um item, né? Mas a figura medalha mesmo para mim foi meus pais emocionados e felizes com a situação da minha chegada. Eu vi que o estilo de vida de triatlo se encaixava muito bem, inclusive para conseguir controlar a diabetes. Continuei treinando e aí eu coloquei um desafio a mais que foi o Ultraman Brasil. Então era uma prova bem maior que exigiu muito mais desse controle com a glicemia. Na verdade, a diabetes mudou minha rotina e mudou minha vida para um destino totalmente diferente, em que eu pudesse com saúde fazer as provas que eu fiz, chegar onde eu cheguei foi por conta da diabetes. Então eu falo que a diabetes só me faz mais forte exatamente pelo caminho que ela trilhou até eu conseguir completar o Ultraman Brasil. Consegui o tempo de pessoa com diabetes mais rápida do mundo em 2023. Esse título em si fez com que eu continuasse, me incentivasse não só pelo título, mas também pelo que isso proporcionou para mim. O contato com as pessoas que foram diagnosticadas e que são diagnosticadas com diabetes tipo 1 e terem uma referência de uma pessoa que conseguiu fazer as escolhas da forma com que a diabetes não interferisse em nada, isso tem me incentivado todos os dias. Fiz um perfil nas redes sociais exatamente para trazer um pouco do que acontecia comigo, mesmo tendo diabetes e fazendo algumas provas. Foi quando eu comecei a ter outros retornos, né, da diabetes e ter feito tantas provas, que foi exatamente contato, principalmente com pais que tinham filhos diagnosticados, recém-diagnosticados com diabetes, e eu poder de alguma forma trazer informação e trazer segurança para eles de que aquela mudança de vida que a diabetes tinha imposto, que poderia trazer muita coisa boa, né? Bom, o conselho hoje que eu daria para uma pessoa que mesmo com diabetes, quer começar no esporte primeiro, buscar orientações da médica, o médico que acompanha, e também buscar algumas soluções que hoje o mercado oferece para conseguir fazer isso de forma segura. Pensando no futuro da diabetes, eu acredito muito na cura. Tenho visto notícias com muito entusiasmo e também com
com a esperança de que a gente tenha cura, porque apesar de a gente falar aqui de títulos e falar aqui de muitos presentes que eu tive por conta da diabetes que acabou direcionando, mas tiveram muitos sacrifícios ao longo desse caminho. Nossa história é feita de muitas histórias. Interpharma, 35 anos, um só futuro.